Como eu estava falando, estamos na 54ª, né, Semana Vocacional. Nós estamos falando sobre vocação, que está em sintonia com o 3º ano vocacional da Igreja no Brasil, gente. E hoje nós estamos recebendo aqui um casal de catequistas para a gente falar sobre vocação cristã. E, é claro, iniciação cristã. Vamos chegar lá? Vamos lá. Vem cá. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram, Antônio e a Elisângela, catequistas. Bom dia. Bom dia. Catequistas de onde? Paróquia Santana, Roseira. Ah, de Roseira. Ah, de Roseira. Beleza. Que bom. Vocês são casados há quanto tempo? 18 anos. Vocês são catequistas há quanto tempo? Eu tô desde 2018. Ele já há quase 40 anos. 40 anos? Nós não somos da região, né? Viemos para cá em 2006. Sim? E na Vieram de minha onde, paróquia, Antônio? Presidente Prudente. Ah, lá do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ah, sim, sim. E desde os 18 anos já atuava lá como catequista. Ah, já atuava. Isso. Como foi a sua iniciação na vida como catequista? Como foi esse processo? Eu saí do grupo de jovens, já recebi o convite de um padre amigo, falou, olha, você vai trabalhar na educação da fé. Foi um desafio, né? Mas desde cedo trabalhando com uma linguagem muito própria das crianças, dos jovens, então isso meio que facilitou. Foi uma vocação que foi surgindo naturalmente, enfim, aconteceu naturalmente. Me apaixonei pelo trabalho e senti que era isso. Quando você fala que você usava a linguagem, de certo as crianças gostam de você, né? Tipo assim, né? Ele é o catequista que todo mundo gosta quando fala a mesma linguagem. A gente procura se aproximar, né? Ninguém quer... Não é uma escola, isso é ponto. Né? Não é escola, é uma educação da fé. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque a família tem um papel muito importante nessa educação. Mas, infelizmente, essas crianças chegam como uma folha em branco. Então, nós temos esse papel de passar a informação, a orientação da igreja, com muito cuidado, né? Porque aquilo que você passa é o que fica, né? Exatamente. E eles não querem perder muito tempo ali ouvindo, vão meio que obrigados, às vezes. Né? Ai, não quer, né? Não quer. Ai, mãe, é chato. Ai, pai, não quero. E aí ele fala tanto não quero pro pai e pra mãe que o pai e a mãe até desiste. Ah, então não vai mais. É chatice ficar falando não na minha cabeça. Gente, tem coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Tem coisa que pra criança pode ser chato, pode. A catequese, como pra qualquer outra situação. Às vezes é complicado, mas é preciso. É aí que está a importância da educação de um pai e de uma mãe, a persistência na educação, na formação cristã, né? Com certeza. O que o catequista faz, então, Elisângela, para quem aí não conhece essa vocação? Olha, o catequista, ele passa, né, para as crianças, jovens, né, o conhecimento que a gente está sempre, né, estudando, se preparando, e a gente passa conhecimento da igreja, da nossa fé, né? Porque, infelizmente, como a gente estava falando, muitos vão à catequese por tradição e não por convicção. Exatamente. Então, a gente tem essa grande dificuldade com as famílias, né, com os pais. Então, a gente procura envolver os pais, a família, né, para estar junto, caminhando junto com a gente, com as crianças. É interessante isso, né, padre? Porque, assim, a família, ela quer os filhos bem, quer todo mundo bem, mas não quer fazer. Sim. Por isso, né? Essa integração de família, entende aquilo que a paróquia e a igreja propõe, né? É evidente que a missão é da família, entende? A iniciação cristã da gente não é na catequese, é na família, é ali junto da avó, junto do avô, junto do pai e da mãe, ali que vai saindo a semente, porque não é aula, catequese não é aula para ensinar verdades, né, Antônio? Sim. É uma pequena experiência que a criança faz de ser cristão, isso é tão importante. Eu acho que o grande erro, eu ainda tive aquela catequese de decorar, a decoreba direitinho, né? Quanto Deus há? Há um só Deus. Quantas pessoas em Deus? Há 3 pessoas em Deus. Aquela decorada. Os mandamentos. Mas o que era gostoso? O que era gostoso era o momento que ele deslocava a gente para rezar, para cantar, para fazer isso, fazer aquilo. Era diferente da escola. Era diferente da escola, mas diferente. E aí é um desafio, né? Sim. Nós aqui somos de uma outra geração, como o senhor está falando, né? Da época do decorar. E agora usar a mesma linguagem para formar um ser humano, né? Quando a Elisângela falou da tradição e convicção, a tradição é importante porque ela remete
ao fato de você ter a necessidade de ir e fazer. Quando a gente fala da questão da convicção, é porque a tradição mantém algo muito repetitivo. Ela vai à catequese, obrigada, ela vai à missa, obrigado, e quando acaba, some. Se liberta. Sim, eu não sou mais obrigado a ir. Então, quando nós falamos de convicção, é um projeto de adesão. Não no quê, mas em quem? A Jesus. Então, se ela tem essa convicção, se a família vem com ela nessa convicção, a catequese fica muito mais alegre, mais divertida. Sim, sem dúvida. E E vamos ser transformadora. sinceros, né, gente? A gente está falando de uma realidade, né? Não vamos falar da fantasia, do catequista, que só tem crianças lá. Ai, não vejo a hora de chegar meu dia de ir para catequese. É difícil você encontrar uma criança assim, né, Elisângela? É difícil. E a gente precisa, a gente faz até uma catequese bem dinâmica, com rodas de conversa, para não ficar aquela coisa maçante. E uma catequese rápida e objetiva, né? A gente pontual, a gente não quer aquela coisa maçante de 1h30, né? Que a criança dispersa. Então a gente precisa sempre fazer uma catequese dinâmica e que prenda a atenção da criança. E isso é o desafio maior. E aí, isso é quando entra ele, né? Porque ele tem a experiência, uma vasta experiência. Eu costumo dizer que a gente é casada há 18 anos e ele me dá uma catequese diária há 18 anos. Aprendemos juntos, né? Assim? Aprendemos sempre juntos. Né? A diferença, né? A diferença. Eu, por exemplo, eu tenho essa coisa mais paternal, de proximidade. Sei. Ela já é mais direta. Né? Tá. Então a gente meio que se completa no trabalho de catequese. Já dá a nesse receita sentido. completa. Não, é assim, se não for assim, vamos por aqui e tal. Lógico, acolhedora também, mas essa diferença eu acho que contribui Acho que muito. um completa no o nosso outro, trabalho. né? Sim. Nessa missão. Completar o outro na missão. Só uma curiosidade, vocês dão a catequese juntos ou cada um Sim, tem o seu juntos. grupo? Ah, é o mesmo? Juntos. Tudo começou em 2018, quando ele, por conta do trabalho, ele estava tendo que cancelar muitos encontros, porque ele estava viajando. Eu falei para ele, eu vou te ajudar nesses encontros. E aí, quando ele ia viajar, eu ia no lugar dele. E depois que eu comecei a ir junto. Aí, então, desde 2018, a gente está com uma turma. Isso já tira totalmente aquela classe de aula, já não é classe de aula. Não, Graças a Deus, é um encontro. É um encontro, é verdadeiramente um encontro. É o que a gente procura transmitir para as crianças. Somos amigos, não somos o tio nem a tia, não somos professores. Amigos. E somos instrumentos, na verdade. Ali, Amigos. junto com eles. Exato. Assim fica melhor, né? Sim, Né, sempre. Elisângela? E assim, né? Quando vocês falam dessa vocação que hoje, nos dias atuais, né? Que tem uma evasão muito grande, os desafios, né? As crianças de várias classes sociais, que ali não tem isso, né? Escola tem, né? Separa, o pai escolhe a escola, né? Mas você sabe que é uma realidade que está próxima da catequese. É uma realidade que está muito próxima da catequese. Como assim? Essa questão de famílias diversas Ah, sim. é um problema, é uma questão que a gente tem que lidar com muita delicadeza. Já está presente. Já está presente. Então, você vai trabalhar um dia dos pais, mesmo tendo a nossa crença na igreja, nossas convicções católicas. Nossa tradição, Sim, a gente acredita nisso, mas ela está presente. É algo muito delicado que a gente tem que estar num processo de formação, de preparação o tempo todo, né? Para poder, não dizer que está errado, mas levar a uma conscientização do que é preciso. Aprender a lidar, né, Elisângela? Como que vocês fazem? Ele falou sobre formação. Como que vocês fazem, então, para estar sempre atualizado e acolher a todos, né, padre? Porque o catequista precisa acolher a todos. Olha, eu sempre estou me atualizando com ele, através dele. Porque eu acho que ele tem uma experiência muito grande, né? E eu acho fantástico, eu fico admirada com a maneira como ele lida com a... Então fala um pouquinho sobre isso. A igreja oferece muitos recursos, né? Nós temos o Diretório Nacional de Catequese trazendo o caminho, um roteiro de formação. Nós temos o Catequese Renovada, que também é atualíssimo, né? E eu acho que o catequista ele tem que estar atento a essas mudanças que são diárias. Você está falando com uma criança e daqui meia hora ela vai buscar no celular para ver se você falou ou não de forma correta. Não é? E ela vai te cobrar. Ela pode conferir. Exato. Então, essa informação ela está muito próxima. A nossa atualização é exatamente nesse processo de formação. Catequese, inclusive,
inclusiva, né? Houve agora há pouco tempo uma boa formação a respeito. O que é a catequese inclusiva? Nós temos uma criança com Down, por exemplo, na nossa sala. Legal. Né? Então você não tem como tratá-la, óbvio, você vai tratar por igual, digamos assim, mas ela não vai absorver da mesma maneira como as outras crianças. Então você vai dar uma atividade diferenciada, você vai incluí-la no grupo, nas dinâmicas, enfim, mas é preciso ficar atento a isso também, né? As famílias, essas famílias diferentes que já estão presentes, então você vai falar de um Dia dos Pais, você tem que falar com cuidado, com carinho, da vocação de ser família. Vivemos a Semana Nacional da Família, então vamos trabalhar isso com delicadeza. Então a nossa formação vai nesse sentido, atualizando-nos constantemente, de olho no que a igreja oferece, no olho no que a igreja diz e naquilo que nós podemos transmitir para as crianças. Né? Sem dúvida. Eu acho que é tão importante, né, que a própria comunidade perceba que o ministério do catequista, da catequista, é o mais importante que tem, entende? A pessoa às vezes vai ser o ministro da comunhão, porque da comunhão não é grande segredo. Eu sou ministro porque você lê, ministro leitorado, né? E, graças a Deus que o Papa Francisco falou, não, o ministério mais importante é de catequista, né? E ele oficializou isso aí, falou, é este o primeiro dos ministérios dentro da igreja. O resto tudo, gente, é secundário, não sei, bem em segundo lugar, né? Sim. E eu acho interessante ele falando, porque quem que eu vou recordar na minha infância? Me recordo Dona Carmen, minha catequista. Nós temos essa não tanto pelo que ela falava, mas porque era a presença dela, era o jeito dela, entende? Então, é realmente uma experiência que você passa, né? De vivência, mais do que uma teoria ou verdades a serem ensinadas. Né? Ou tudo aquilo que é decorado, né? Tudo é a experiência. Mas é exatamente isso. Eu me lembro da minha catequista, Dona Sônia. Sim. Eu me lembro muito pouco do que ela dizia. Exato. Mas eu me lembro do momento que ela nos levava para a igreja, ela nos levava diante do Santíssimo. Né? Legal. Então, assim, os gestos, a realidade, a prática, né, de vivência... Marca, né? Muito. Marca, e é o que a gente leva para a vida, né, Antônio? Antônio, olha, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, então, eu acho que ficou muito bem claro, você deu uma formação aqui hoje, vocês trouxeram isso, vocês deram uma formação, porque eu acho que existem muitas pessoas até que evitam, assim, ficam resistindo à vocação para ser um catequista, porque não consegue se adaptar ao mundo atual. A gente precisa, eu acho que você fala muito bem sobre isso, como é importante, né, não querer fazer de antes o hoje, mas aceitar e saber lidar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O cuidado que o catequista ou todo agente de pastoral, penso eu, deve ter, é ele não falar de si mesmo. Olha que bom. Né? Ele fala de uma realidade eclesial. Ele fala de uma realidade de uma igreja viva, transformadora. É o que eu falei da adesão ao projeto de Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado de não cair nessa tentação de falar de nós mesmos. É óbvio que tem que ser uma catequese acolhedora, mas quando ela se transforma numa catequese excessivamente maternal, você não transforma, você não traz as crianças como discípulos. Ela se sente num ambiente gostoso, mas não transformador. Certo. Precisa E ser. transformar em discípulo significa aquele que vai seguir Jesus, não só aquele que vai ouvir a palavra. Maravilha. Olha só que grande exemplo. Quero agradecer, Antônio e Elisângela, parabéns. Acho que foi um encontro muito bom, né? Eu acho que é importante vocês trouxeram isso, né? Não só a formação, mas essa vocação, né? Cada um vai de um jeito, mas o importante é que vai. Parabéns, obrigada, viu? A gente que agradece o Muito convite. obrigado a Muito vocês, obrigado. né? Deus E abençoe. eu gostaria então que a gente percebesse como é importante esse ministério da igreja, entende? Que é realmente essencial e quanto mais isso puder ser feito sempre conjugando a família toda, né? Tanto melhor, eu acho que é alguma coisa importantíssima. Muito obrigado a vocês. Que bom, Nós bom que demais, agradecemos. gente.